Continue acreditando na sua criança. Continue acreditando que ele é capaz. Continue acreditando no processo, porque é isso que vai trazer o resultado que nós precisamos ter com essa criança. Se você é uma mãe que recebeu um diagnóstico recentemente, ou mesmo está no meio de muitas dúvidas, ou simplesmente entende que tem algo diferente com a sua criança, mas você não sabe exatamente o que é, esse episódio foi feito exatamente para você. Hoje nós estamos em um episódio especial. Eu não trouxe um convidado porque o meu convidado especial é você. Quero falar diretamente com você sobre um tema que tem chegado para mim constantemente. Eu posso dizer que é a maior dúvida que chega para a gente aqui na clínica, no consultório, que é: o futuro do seu filho não é definido no diagnóstico. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre o que é diagnóstico, o que ele diz e o que o diagnóstico não diz. Então nós podemos começar entendendo que o diagnóstico, ele não é uma sentença. O diagnóstico não é o fim da história, muito pelo contrário, ele é o início de toda uma história, de toda uma caminhada, de uma jornada que você vai precisar percorrer com seu filho. E eu quero te convidar a pensar sobre essa jornada. Então, quando nós pensamos em diagnóstico, nós pensamos em um tratamento a longo prazo. Nós podemos olhar e ver o seguinte: o diagnóstico, muitas vezes ele vai assustar, ele vai trazer incertezas, ele vai trazer muitas vezes um medo muito grande de um futuro que talvez você não conheça. Mas eu quero te trazer uma pergunta: quem é que conhece de verdade o futuro? Então, o que você precisa entender é que, desde que o diagnóstico chegue e você comece a buscar por profissionais certos, desde que você comece a trilhar esta caminhada de forma assertiva, o futuro, ele será um futuro promissor. O diagnóstico, ele não é uma sentença, mas ele é uma profecia do que o seu filho será ou deixará de ser. E aí entra o seguinte: muitas mães, eu já peguei muitas mães perdidas, sem saber o que fazer após esse diagnóstico. Por quê? Medo do futuro, ansiedade do não saber o que fazer, qual o próximo passo a ser dado. Mas eu quero te trazer um convite aqui nesse momento, para que você entenda que você será a ponte que vai construir o futuro do seu filho. E ele será construído diariamente, através sim, das terapias, através sim, de todos que estiverem em torno dele, mas esse diagnóstico não pode definir o futuro do seu filho. Quem vai definir o futuro do seu filho é o que será construído diariamente com ele. Eu gosto muito de pensar que a sua criança será o que você vai construir. E aí, quando nós pensamos em construção, nós vamos pensar na construção do seu filho, ou seja, não pode ser olhado limitações. Muito pelo contrário, você precisa começar a enxergar as habilidades que o seu filho tem. Patrícia, mas ele ainda não tem tantas habilidades assim, ou ele está enfrentando, eu estou enfrentando, você não sabe da minha realidade, eu estou enfrentando inúmeros desafios com meu filho, e eu quero que você entenda que as habilidades que ele ainda não tem é porque elas precisam ser desenvolvidas, e nós estamos aqui para caminhar junto com você no desenvolvimento dessas habilidades, ou seja, você precisa sim de profissionais que vão caminhar contigo no decorrer de toda essa trajetória, mas é necessário que você entenda que limitação não pode te parar, a limitação não pode parar a tua criança. Você vai precisar desenvolver essas habilidades para que essa construção do futuro ela seja feita, e vai depender muito de você, mamãe. Não tenho o que dizer. É a mãe que na maior parte das vezes está nessa caminhada e que está acompanhando mais de perto o desenvolvimento da sua criança. E eu vou dizer mais: você tem uma força inesgotável dentro de você. E é essa força, é nessa força que você precisa se firmar para que tudo isso seja construído ao longo dessa história. Acima de tudo, mãe, você é o coração desta jornada. Por que você é o coração dessa jornada? Porque é você quem fica. É você quem está ali nos momentos de crise, de desafios, de não saber o que fazer. O teu amor, ele é inesgotável, e é por isso que é você quem é a maior responsável
Patrícia, mas que peso? Não é peso, é simplesmente trazer para você que através da sua vida, através daquilo que você vai fazer com esse diagnóstico é que vai transformar a história do seu filho. E eu quero te contar uma história. Uma criança estava numa escola normal e um dia a mãe recebe um bilhete em casa dizendo que a criança era muito inquieta, que a criança era diferente, que essa criança tinha mente fraca. Por isso, eles não poderiam dar continuidade ao desenvolvimento daquela criança naquela escola. Ao receber aquele bilhete, aquela mãe foi ler para o filho, poupando ele, preservando ele, e leu o seguinte bilhete para ele: filho, aqui no bilhete diz o seguinte: você é uma criança extremamente inteligente e eles não têm condições de continuar com o ensino, com o seu ensino lá naquela escola. Por isso, eles pediram que eu desse continuidade a tudo isso em casa. E aquela mãe continuou ali com o filho em casa, né? E fez tudo que era necessário para o desenvolvimento daquela criança. Um dia, essa criança cresce e essa criança acha essa carta original. E na carta, quando ele foi ler, ele viu tudo que a escola havia escrito. Só que a mãe havia feito totalmente diferente. Ela tinha trazido um novo olhar para o que a escola havia escrito. E aquela criança não teve acesso à limitação que ele tinha naquele momento. Então, para você entender, sabe quem que era essa criança? Thomas Edison. Era simplesmente o inventor da lâmpada. Então, imagina se esse gênio fosse simplesmente parado por uma escola. Quantas vezes eu já vi mãe falar: Patrícia, a escola não está querendo que o meu filho vá. Nós tivemos agora, recentemente, nesse segundo semestre, uma escola que não permitiu simplesmente que a nossa criança, que era atendida aqui na nossa clínica, fosse para ela sem um acompanhamento, porque eles não iam aceitar ele entrar na escola simplesmente porque não davam conta dele. Então entenda que você é essa ponte que vai fazer a ligação com o futuro do seu filho. Se você focar na limitação, ela vai crescer. Mas se você focar no desenvolvimento, ele também vai crescer. Tudo aquilo onde nós focamos vai se expandir. Por isso eu quero trazer para você que você é parte fundamental de toda essa jornada, de toda essa história. Quantas histórias nós já escutamos e já presenciamos aqui dentro, quando chega para nós e essa criança não está falando, não está interagindo, comportamentos disruptivos. Já tivemos casos de adolescentes com tentativa de suicídio e com acompanhamento certo, com acompanhamento individualizado, observando também o tempo dessa criança, porque tudo na nossa vida é feito com processos. Então, exemplo, para uma criança falar, existe um processo de aquisição dessa linguagem. Não é chegar simplesmente e falar, né? Eu quero que minha criança fale, vai acontecer, mas existe um tempo certo. O que nós precisamos entender é se está sendo tudo feito dentro daquilo que é o esperado, ou seja, um tratamento individualizado, essa mãe acompanhando, essa família acompanhando, as pessoas que estão ao redor, mas o que acontece é que essa criança ela vai se desenvolver. Então, o que eu tenho para te dizer é, pode ficar tranquila, desde que você não pare, somente não pare nessa jornada. Se você continuar, o resultado, ele vai acontecer. Muitas mães se perguntam, será que eu estou fazendo certo? E é interessante você permitir se olhar e observar que você não precisa ser perfeita, mas que você só precisa ser quem você está sendo, ou seja, a melhor mãe para o seu filho nesse momento. Muitas mães trazem culpa, trazem peso nessa jornada, e não é sobre isso. Vamos ter dias mais leves e dias mais desafiadores. E isso faz parte de uma jornada. E eu quero dizer para você que até mesmo uma jornada com uma criança típica, nós temos altos e baixos. Então, continue acreditando na sua criança. Continue acreditando que ele é capaz. Continue acreditando no processo, porque é isso que vai trazer o resultado que nós precisamos ter com essa criança. O diagnóstico pode ser, sim, o início de um caminho difícil, mas ele também pode ser
o início de uma jornada de superação com muita fé, com muita coragem, que pode sim mover montanhas. Nada na nossa vida vem fora do tempo e nem vem sem processo. Você só precisa continuar com fé, com amor e com muita coragem. Seja forte e corajosa, porque assim você conseguirá vencer os desafios que você vem enfrentando. Eu espero muito que esse vídeo tenha tocado o seu coração e tenha trazido auxílio, ajuda para você ao longo dessa jornada. E se você conhece outra mãe que está passando o mesmo processo, encaminhe esse vídeo para ela. Vamos juntos pegar na mão umas das outras e fazer com que esta jornada seja um pouco mais leve. Esse ambiente foi criado para você, família atípica, para trazer conhecimento e trazer auxílio na sua jornada. E se você gostou desse conteúdo, já clica aqui e curte esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque toda semana nós temos vídeo novo trazendo conhecimento de qualidade aqui para você. Esse foi o primeiro episódio especial aqui do Superacast com esse formato. E se você gostou, já comenta aqui, porque nós vamos trazer mais informações importantes nesse formato para você. Nos vemos semana que vem no próximo episódio.